Olá, eu sou Chiloia e mais uma vez estou cá para falar sobre a Covid-19, mas dessa vez especificamente sobre máscaras como mecanismo de proteção contra esses agentes infecciosos para a Covid-19, estritamente coronavírus. Então, você sabe quando, onde, como e por que usar máscaras? Veja o vídeo. Primeiro é preciso perceber que essas máscaras nós chamamos de peças faciais com filtro, ou seja, são tecidos, são materiais que têm que ter um filtro suficientemente forte para impedir que agentes que estejam no meio externo, agentes infecciosos, entrem para o nosso organismo ou, de forma inversa, agentes que estejam no nosso organismo saiam para infectar outras pessoas. Então, essa máscara permite a proteção de duas cavidades essencialmente, a cavidade nasal ou nariz e também a proteção da cavidade oral ou boca, que nós chamamos das duas cavidades, nós chamamos de barreira ística, ou seja, fazem parte do conjunto de mecanismos de proteção referentes à barreira ística. Então, esta máscara, quando colocada de forma correta, vão ter aqui duas influências principais, duas importâncias, assim podemos dizer. Primeiro, será importante porque se você estiver infectado, ao tossir ou espirrar, essas partículas não vão se disseminar por entre o ar. Se não vão se disseminar por entre o ar, não tem como aquela pessoa que está a relacionar-se consigo apanhar essas partículas que estão a vir dentro dessas duas cavidades. Então, este é o primeiro nível de importância. O segundo nível é que se essa pessoa que estiver ao lado, a lidar consigo, estiver infectada, por exemplo, não tem como essas partículas chegarem até a tua cavidade nasal ou cavidade oral e você ficar infectado, porque aqui tem uma barreira suficiente para proteger que este coronavírus entre no nosso organismo. Daí a importância de usar máscaras. Mas tem muita gente que acaba por usar de forma errada, completamente errada. Então eu trouxe cá alguns exemplos. O primeiro erro que muita gente comete, quando tiver que usar máscara, ao invés de segurar nestas duas fitas para colocar na cavidade nasal e cavidade oral, ele segura aqui. Isto é um erro completamente grande. Por que nós não devemos colocar aqui? Porque a nossa mão pode estar a transportar algum germe. E se segurarmos aqui, acabamos por nos retroinfectar. Ou seja, estamos a segurar, contaminamos a máscara, imediatamente ao colocar na cavidade nasal ou oral, na face, estritamente, estaremos a respirar o vírus. E não estamos a fazer quase que nada. Segundo erro, ao colocarmos, a máscara deve ser colocada de forma correta para que cubra tanto a cavidade nasal quanto a cavidade oral. Eu vejo muita gente, não sei se é por canseira ou por um outro motivo, ao colocar a máscara, fica apenas com a cavidade oral coberta e a cavidade nasal descoberta. Vai falando isso. O que é que estamos a fazer? Nada. Porque a cavidade nasal está desprotegida. E ao estar desprotegida, vai acabar por entrar o coronavírus por esta mesma cavidade. A cavidade oral pode estar protegida, mas a nasal não. Então não estamos a fazer nada. Errado. Terceiro erro que cometemos. Ao retirarmos a máscara, muitas vezes pousamos aqui, na região do queixo. Também completamente errado, porque se esta máscara, a parte externa da mesma, estiver já contaminada, imagina que nós estejamos a sair de algum sítio que haja muita contaminação ou suspeita de contaminação e esse vírus estiver nessa parte da máscara, e ao colocarmos assim, estará a contaminar o nosso queixo. E ao voltarmos a subir, vamos passar pela cavidade oral, já nos infectamos, subir para a cavidade nasal, também nos infectamos. Então é errado colocar a máscara assim. Último erro que eu tenho estado a notar é que muita gente, depois de colocar a peça de proteção facial, ao retirar, acaba por tocar na parte anterior. Erro. Se nós dissermos que esta parte funciona como se fosse uma barreira e você, ao retirar a máscara, está a colocar a mão na sua parte anterior da máscara, estás a retroinfectar a mão, ou seja, está a transportar germes que estejam nessa barreira da máscara para a mão. Então, retirando assim, erro. Como é que nós devemos retirar de forma correta? Segurando da mesma forma que nós colocamos, devemos segurar nas fitas, nos elásticos, retirar e pegar num guardanapo qualquer, nem que for de papel, e colocar e dobrar, descartar a mesma máscara para um lugar completamente seguro. Só assim é que estaremos a fazer o uso desta máscara de forma correta. Agora, a OMS recomenda que essas máscaras ou essas peças
de proteção facial com filtro devem ser usadas apenas para profissionais de saúde. Mas em nossa realidade, eu, de forma particular, aconselho que usemos principalmente as máscaras artesanais. E aqui uma chamada de atenção. Essas máscaras artesanais, digo, ou máscaras produzidas em casa, devem ser máscaras bem confeccionadas, que não tenham apenas uma peça de pano, mas estejam no mínimo com 3 peças de pano, para que haja um mecanismo de proteção suficiente para que não passe o germe, porque se for apenas um tecido, há muita vulnerabilidade. Menos que estivemos a utilizar a mesma máscara, ainda assim há a probabilidade de passar o vírus. Então, se tiverem que confeccionar, usem 2 a 3 tecidos em camadas sobrepostas. Quando é que devemos usar? Palavra-chave aqui, aglomerado. Sempre que vocês saírem para a rua e acharem que vão para um lugar com aglomerado de muita gente, vocês devem usar máscara quando chegarem neste lugar. Eu já vi muita gente, por exemplo, que é completamente errado e desnecessário, no mesmo carro, com as mesmas pessoas com as quais lida em casa, dorme, conversa, enfim, com vidros fechados, a usarem máscaras. Pai, filho, mãe, para quê? Não tem razão de ser. Então usa as máscaras nas seguintes situações. Primeiro, quando tu fores a um mercado, tu sabes que os mercados, principalmente as designadas praças, há muita gente, nós lá não sabemos quem é quem. Se tem pacientes sintomáticos ou assintomáticos, tem pessoas infectadas ou não. Podem espirrar, podem inalar aerossóis ou partículas da cavidade oral e podem estar contaminadas. Então, se tu não tiveres usar máscaras, essa contaminação acontece. Quando fores aos bancos, também há aglomerado. Não obstante as medidas que estamos a tomar agora, mas há aglomerado nos bancos. Então, quando fores a um banco, use máscara. Estritamente. Quando estiveres a andar num táxi, não importa se tem apenas 2 pessoas ou 3, use máscaras. Porque tu não sabes essa pessoa que está ao teu lado, se está infectada ou não, se pode espirrar, pode tossir ou não. Use máscara. E quando fores a uma loja qualquer, use máscara para que se protejas então. Porque aqui o mais importante é você desconfiar da saúde da pessoa que está ao teu lado. Então, são essas situações importantes que você deve usar máscara. Era isso que eu queria explicar. Muito obrigado e